Opa, vocês estão bem? Beleza? A gente está chegando em uma data bastante significativa, importante, que é janeiro agora de 2024, está fazendo 40 anos de um movimento super importante para a história para a luta da reforma agrária no Brasil, que é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Sim, começou lá em 84, onde teve seu primeiro encontro nacional ali em Cascavel, no Paraná. O começo dos anos 80 foi bastante significativo para as lutas populares, não só como a criação do PT em 80, a CUT em 83 e o MST em 84, alguns importantes sindicatos, movimentos estudantis, até musicalmente, né, algumas bandas punk, o hip hop engatinhando aí em São Paulo, e se dá principalmente pela falta de representatividade de alguns setores, né, começo de se dá principalmente pela falta de representatividade de alguns setores, né? Por exemplo, a reforma agrária no período de ditadura era totalmente ignorada. O movimento de trabalhadores, não à toa a fundação do PT, dos sindicatos, de vários movimentos que se iniciaram no começo dos anos 80, e 85, né, o ano que teve o primeiro congresso do MST, foi o ano também do primeiro presidente civil, né, que foi o Sarney, e nele tinha uma promessa da reforma agrária que, na verdade, animou o movimento, porém a meta ela foi cumprida em 6% no governo Sarney, né? Então o movimento foi, de certa forma, ganhando outros contornos e chegou à conclusão que ocupar os latifúndios, as terras improdutivas é a única solução e tem sido até hoje. Já que temos na Constituição, né, que é a questão da terra e sua função social, temos os artigos 184 e 186 da Constituição que garantem a desapropriação da terra que não esteja cumprido sua função social, né? Porém, então, a gente sabe que na prática isso nunca foi cumprido, né? E o movimento segue. Então, entra o governo Collor e aumenta fortemente as repressões contra o movimento. O neoliberalismo tomando conta do país, né? Dando aquela fragmentação da classe trabalhadora, avançando no capital. Entra o governo Fernando Henrique, com a continuação disso tudo. Inclusive foi no governo Fernando Henrique, lá em 95, teve os maiores atos de violência contra o movimento, né? Teve o massacre de Carajás, de Columbiara. No triste episódio do massacre de Carajás, a gente teve 21 mortes, 56 feridos, pessoas mutiladas. Isso no governo Fernando Henrique, foi um período de grande repressão ao movimento, né, que ganhava força, já estava em quase todos os estados do Brasil. E esse episódio se deu no governo do PSDB do Pará também, né, que deu a ordem para agir firmemente, inclusive dando tiro se necessário. Então, tem mandante, né? Ali no governo Fernando Henrique tem a famosa marcha até Brasília, né, onde marcharam milhares de quilômetros, e estava lá mais de 100 mil pessoas aguardando, pessoas simpatizantes ao movimento aguardando lá em Brasília. Foi uma das marchas mais bonitas que a gente já teve notícia, né? E Vigo, em 2000, tá aí o MST com atuação em mais de 23 estados, 1,5 milhão de pessoas assentadas, 350 mil famílias, mais de 100 mil vivendo em acampamento. Na educação, no ano 2000, o MST já tinha mais de 1.500 escolas dando a educação no campo. Então, assim, as escolas do MST, elas seguem os parâmetros curriculares, né, nacionais, mas com a atuação específica para a educação do campo, né, o que é muito importante. Então o movimento está aí, 40 anos de muitas lutas, muitas conquistas, muitas pessoas foram de fato assentadas, né, a partir das lutas do movimento. Já passou por algumas CPIs, teve uma agora recente no ano passado, que foi uma vergonha para os acusadores, né, mais uma vez, né, um movimento bastante criminalizado, né, vira um grande pavor de pessoas que produzem alimentos, trazem famílias para assentamentos, para produzir comida de qualidade, alimentação orgânica, né? Os grandes opositores de hora, né, que vão sempre mudando, o movimento está aí, há 40 anos firme e forte, e os opositores, os acusadores estão sempre saindo de cena, né? O Dória, por exemplo, que criminalizou o movimento, né, mas a gente sabe, é porque armar barraca não é uma coisa muito dele, né? Ele que, na verdade, invadiu, né, a propriedade da casa dele lá em Campos do Jordão, né? Ele que, na verdade, invadiu lá
fez um puxadinho do terreno dele lá no Campos de Jordão, né, que foi comprovado, e vem acusar as pessoas vem acusar o movimento que na verdade produz comida de qualidade, cumpre, na verdade, tenta cumprir as leis da função de terra, né? E tá aí o Ricardo Salles, né, que é responsável por essa última CPI, que só passou vergonha, mas que na verdade vai lá comprar o orgânico do MST lá, como a gente viu, né? Provavelmente vai ser acusado aí de muita coisa, né? Eu não, a gente aqui não tem nada, mas a gente sabe que por trás, aquele monte de madeira lá que em vez de ele aprender, ele mandou vender. Vários governadores antigos aí que na verdade foram posteriormente presos e acusados de um monte de crime, eles que incriminavam o movimento, né? O MBL, né, do estuprador de mulheres em país de guerra, né? Tá cada vez sendo desmascarado. E vários outros opositores que passaram durante vários anos, cada vez desmascarados, né? E o movimento aí firme e forte, produzindo, educando, lutando pela reforma agrária. E tá aí, lutando em quase todos os estados do Brasil, maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Tá aí tem vários armazéns em várias cidades, principalmente as capitais. E nunca desistiu da reforma agrária. E até aproveitando para quem talvez tem dúvida, né, não é um movimento ligado ao Partido dos Trabalhadores, né, ele surgiu ali no mesmo contexto, mas são movimentos separados. Em certo momento andaram próximo, já teve muitas críticas de um lado para o outro, né? O próprio Lula já criticou a questão da ocupação de uma fazenda do Fernando Henrique Cardoso na eleição, ali nas eleições, né? Do primeiro mandato dele. Isso aí, meu salve a todos os companheiros aí do movimento, pessoal que está no campo aí, pessoal dos assentamentos, um abraço a todos aí, que dá para falar e tomara que fique mais anos, né? Mas na verdade a ideia é não ter um movimento, né? Que a reforma agrária de fato seja feita, que não necessite do movimento para isso, que é o próprio governo que tem essa incumbência, né, da reforma agrária, não é o movimento. A educação do campo são os próprios governos que devem levar para a população, né? Não é um movimento que deve estar fazendo todas essas coisas, produzindo orgânico. Não é um movimento, de fato, que é obrigado a fazer essas coisas. A gente faz pela ausência de políticas públicas nessa direção, né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ver até o fim aí. Parabéns aos companheiros aí do movimento.